Bom dia, pessoal! Aqui quem está falando é a doutora Ruth. Tudo bem com vocês? Hoje vim dar uma caminhadinha aqui fora, né? Passear aqui nos arredores de Sarandi. Encontrei essa paisagem tão linda, né? Branquinha. Ai, que friozinho, né? Muito bem. Então, aqui ao ar livre, vamos gravar então, né? Eu pensei a correção das questõezinhas, né, que vocês têm sobre a argumentação, sobre aquilo que conversamos a semana passada, né? Lá do livro de vocês, falamos sobre argumentação, agora vamos corrigir as questões e depois vocês vão estar de férias. Ai, que maravilha, né? Muito bem. Vamos lá então. A primeira questão que vocês tinham, né? A primeira questão que vocês tinham dizia o seguinte: leia os dois argumentos, destaque a conclusão de cada um e explique qual deles é mais frágil, né? Então veja só, qual que é a conclusão dos dois argumentos? Os dois argumentos têm a mesma conclusão, né? O carioca gosta de verão, ok? O carioca gosta de verão. Essa é a conclusão dos dois. E qual deles é mais frágil? O número 2 é mais frágil, né? Por quê? Olha só, por que ele é mais frágil, mais inconsistente, né? Mais fraco? Porque ele vai afirmar lá na primeira frase o seguinte: a maioria dos brasileiros gosta de verão, né? A maioria. A maioria significa todos? Não, significa uma parte, né? A maior parte, mas não são todos, né? Ou seja, uma parte dos brasileiros gosta de verão. Dessa forma, o carioca ele pode fazer parte da minoria. E se ele fizer parte da minoria, ele não vai gostar de verão, né? Ou seja, a maior parte, eu não estou dizendo que todos. O carioca ele pode tanto fazer parte da maioria e gostar de verão, como também pode fazer parte da minoria e não gostar de verão. Então esse argumento ele é frágil, ele é inconsistente. Não está dito que ele está errado, mas ele pode estar errado aquela conclusão, né? Já o argumento número 1, não, ele é forte. Por quê? Porque ele vai dizer todos os brasileiros gostam de verão. O carioca, ele é brasileiro, então ele faz parte desse todos. Então são todos os brasileiros e, consequentemente, todos os cariocas gostam de verão. Então, pelos cariocas serem brasileiros, necessariamente eles vão gostar de verão. Então, o argumento número 1, ele é forte. Ele é consistente. O argumento número 2, ele é inconsistente, ele é mais frágil, porque a conclusão dele pode ou não pode estar correta. Perfeito? Então, aqui temos a correção da primeira atividade de vocês, né? Os dois argumentos que estavam lá. Depois, apareceu uma outra atividade, né? Que dizia o seguinte: como foi visto, né, lá na explicaçãozinha que eu passei para vocês na semana passada, lá na videoaula, um argumento é composto de frases declarativas que expressam pensamentos, né? Proposição. Cada frasezinha dessa é uma proposição, né? Uma dessas frases é a conclusão. As outras frases são as premissas. A conclusão, então, é aquilo que se afirma com base nas premissas. As premissas são as razões enunciadas para aceitar a conclusão, ou seja, eu vou ter que olhar as premissas para saber se eu posso chegar àquela conclusão. Sabendo que as premissas são apresentadas em ordens diferentes, antes ou depois da conclusão, leia o argumento abaixo com atenção e indique com a letra C a conclusão e com a letra P as premissas. O argumento é: Pelé é mortal. Porque todo ser humano é mortal e Pelé é um ser humano. Então, pessoal,
nós vamos ter a primeira frasezinha e a primeira proposição é a conclusão. Pelé é mortal. Por que que Pelé é mortal? Daí ele vai justificar, ele vai explicar o porquê. Aí nós temos uma premissa, porque todo ser humano é mortal, e nós temos uma segunda premissa. Pelé é um ser humano. Ele está explicando, as primícias explicam por que aquela conclusão, ou por que se chegou àquela conclusão. Eu poderia muito bem colocar essa conclusão lá no final. Eu poderia dizer, todo ser humano é mortal, Pelé é ser humano, logo Pelé é mortal, né? A ordem ela vai variar, muitas vezes a conclusão vai estar lá no começo, muitas vezes a conclusão vai estar lá no final, né? Ok? Só não vai estar lá no meio, né? Ela vai estar no começo ou no final. Depois, nós tínhamos mais um exercício, né? Na verdade, foi apresentado 3 conjuntos de argumentos, né? O A, o B e o C, né? E era para indicar qual deles é um argumento e qual deles não é argumento. Tinha que escrever se era um argumento ou se não era um argumento. E naqueles que foram considerados argumentos, vocês tinham que escrever se eles eram consistentes, fortes ou frágeis, né? Tinha que dizer se eles são fortes ou se eles são frágeis. Muito bem. O grupo A, o conjunto A dizia assim, tudo que existe tem uma physis, ou seja, uma natureza, né? Physis significa natureza. Os leões existem, logo, os leões têm uma physis. É um argumento? Sim, é um argumento e ele é forte. Por quê? É o mesmo exemplo do argumento 1 lá dos carioca, do brasileiro gostar de verão, os cariocas gostar de verão. Porque ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo primeiro, tudo tem uma natureza. Tudo tem uma natureza. Tudo que existe tem uma natureza. Então, o leão também obrigatoriamente tem que ter uma natureza. Se o leão existe, e a gente sabe que ele existe, ele tem que ter uma natureza. É um argumento forte. Ok? A letra B não é um argumento. Por quê? Porque tem 3 frases aí que não tem conexão nenhuma. A natureza tem princípios, gosto de atividades naturais, o mar é bonito. Que conversa mais sem sentido, não tem sentido essa relação, né? São proposições, são frases aí colocadas e elas não têm sentido nenhum, não tem uma argumentação. Se alguém viesse e falasse isso para vocês, o que dá para entender disso? Nada, né? São 3 afirmações soltas, desconexas, ok? Então a letra B não é um argumento. E a letra C nós temos um argumento frágil. Também porque ele vai dizer, ó, muitos filósofos naturalistas eram da cidade de Mileto. Tales era da cidade de Mileto. Então, Tales era filósofo naturalista. Ele está dizendo, olha só, muitos filósofos naturalistas. Ele não está dizendo que todos os filósofos naturalistas são da cidade de Mileto, né? Aí vocês vão dizer, professor, mas o Tales era um filósofo naturalista, a conclusão está certa. Sim, ela está certa, mas ela poderia estar errada. Por quê? Porque lá no começo ele afirmou que muitos filósofos naturalistas são da cidade de Mileto. O Tales, mesmo sendo da cidade de Mileto, ele poderia não ser um filósofo naturalista. Eu poderia dar um exemplo da sala de vocês, por exemplo. Se eu disser muitos dos alunos do 6º ano gostam de futebol. É verdade isso? Sim, é verdade. Muitos gostam. Pode ter aqueles que não gostam. E se eu disser todos os alunos gostam de futebol, escapa alguém? Não, eu estou dizendo que todos gostam. Ninguém pode não gostar, né? Então é diferente utilizar muitos e utilizar todos. Tá? Então, esse segundo aqui, ele é um argumento verdadeiro, no caso, a letra C, mas ele é mais frágil, ele pode ser questionado, né? E, por fim, nós tínhamos lá, então, lá no capítulo 4, né, o exercício número 6, né?
Ele dizia assim, daí tem lá a explicaçãozinha da aula passada, né? Raciocínios indutivos e raciocínios dedutivos. Então ele vai dizer, ó, no raciocínio indutivo, partimos de experiências repetidas para chegar a uma conclusão provável. No raciocínio dedutivo, partimos de dados conhecidos e chegamos a conclusões que estão implícitas nesses dados, ou seja, que estão dentro desses dados, né? Que estão implícitos significa que estão dentro. Com base nisso, classifique os argumentos a seguir como indutivo, colocando um I, ou dedutivo, colocando um D. E justifique, explique por que tu colocou I, por que tu colocou D, né? Aí a primeira vai dizer, ó, todos os homens são mortais, Astrogildo é humano, então Astrogildo é mortal. O que é isso? É uma indução ou é uma dedução? Ele parte de alguns, de uma parte dos elementos que estão estudados, ou ele parte da totalidade, do geral? Né? Ele parte do geral. Todos os homens são mortais. Então, e ele conclui falando de uma pessoa específica, de um particular, que é o Astrogildo, né? Então, esse argumento, ele é dedutivo, né? Ele é dedutivo, porque ele parte do total, né, do todos, e conclui no particular, né? Então, ele é uma indução, tá? Diferente do segundo, que vai dizer, ó, Paulo estudou e foi bem na prova. É um indivíduo, é particular. Joana estudou e foi bem na prova. Marcela estudou e foi bem na prova. Logo, todos que estudaram foram bem na prova. Quem estudou foi bem na prova. Eu parti de casos particulares dos indivíduos e concluí no total, no geral. Então, aqui nós temos uma indução, tá? Um argumento indutivo. Entenderam? Deu para perceber a diferença nesse exemplo último tratado aqui? A dedução parte do todo e conclui no particular. A indução faz estudos particulares e conclui no todo. Tá? Então eu poderia dizer, todos os alunos do sexto ano que estudaram passaram de ano. Tá? Todos os alunos do sexto ano que estudaram passaram de ano. João Gabriel é aluno do sexto ano e estudou. Então, João Gabriel passou de ano. Ok? Estaria errado esse meu argumento? Não, não estaria errado esse meu argumento. Porque eu estou dizendo que todos, então, se ele é do sexto ano, obviamente que ele passou de ano. Mas, se eu citar alguns, a minha conclusão pode ser não ser verdadeira, né? Porque eu posso dizer que o aluno A é do sexto ano, estudou bastante e passou. O aluno B é do sexto ano, estudou bastante e passou. O aluno C é do sexto ano, estudou bastante e passou. Faço essa análise e digo, bom, todos os alunos do sexto ano que estudaram bastante e passaram. Pode ocorrer um erro nesse meu argumento? Pode, porque pode ter aquele que estudou bastante e mesmo assim não conseguiu passar, ou não conseguiu ir bem na prova, né? Então, o argumento indutivo, ele pode ter um errinho lá no meio. Ele pode. Acontece, né? Então, galerinha, o que tínhamos para hoje era essa correção, tá? Preencham bem direitinho, deem um destaque ali para o estudo, tá? Que nós realizamos sobre argumentação. A gente vai fazer mais exercício mais para frente sobre argumentação. É muito importante, nós temos que ter habilidade e saber argumentar. Esse aqui é a base, é o princípio, ok? Então, agora eu vou continuar a minha caminhadinha, eu vou até aquela colina ali, vou ver se eu consigo dar uma esquiadinha, tá? Fiquem bem, se cuidem, usem máscara e nos vemos no retorno do recesso, ok? Agradeço a presença de vocês nessa manhã fria, né? Fiquem bem e se cuidem. Um abraço gigante da doutora Ruth. Qualquer dúvida, liguem para o professor Adriano, tá bom? Tchauzinho, se cuidem.
Ai, que frio, gente. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, tá muito frio.